galerinha do YouTube, tudo bem? Continuando aí o nosso projeto do barbeiro e continuando a última aula aí feita. Bom, na última aula a gente fez, né, aqui dentro do nosso Mine, o acesso com verificações se o cara é administrador ou não. E já configuramos, né? Fizemos aí uma pré-configuração onde os nossos parâmetros, né? Verificando se eles podem ter acesso, sim ou não. Eu fiquei devendo para vocês, né? Uma melhora, né? Da questão aí das telas e também aqui, essa parte aqui que a gente vai fazer agora, né? Controle também, porque não adianta a gente bloquear só o botão se o usuário também tem acesso por aqui. Então, a gente vai também limitar esse acesso, beleza? Então, bora lá. E eu vou apresentar aqui para vocês um objeto de balloon que é bem bacana, que ele nos permite trabalhar o hint de uma forma muito legal. O hint, o que é? É quando a gente deixa aqui, né, o mouse parado em cima e ele nos dá aqui uma descrição, né, do que é. Então, quando o usuário estiver bloqueado, a gente vai alterar esse hint aí, beleza? Então, bora lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer então é alterar, né, aquela questão do menu. Então, eu já deixei pronto o primeiro aqui porque é uma linha meio grande. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo, tá? Com relação ao cliente, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês o que de fato eu fiz. Bom, primeiro eu tenho que pegar o nosso componente, né? E verificar o item dele. E depois encontrar, né? O meu caption com o nome e bloquear com o enable. Tá, vamos por partes. Primeiro, eu peguei o meu My Menu. Então, eu vou vir no Design e vou vir aqui no meu dentro do My Menu. Dentro do meu My Menu aqui, ó, eu tenho o meu conjunto de itens. O que é esses itens? É isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Detalhe que o nosso 0 e o nosso 4 não tem nada escrito, mas eles ainda existem, tá? Então, aqui, né, dentro desse cara, como todo componente de informática, começa com 0. Então, por isso, eu tenho aqui o meu 1, o meu item 1. Esse item 1, ele tem as subclasses dele, né? Que são de alterações, cliente e usuário. Dentro desse subclasse, eu vou encontrar o que? Os meus captions. Tanto que, se eu colocar só isso aqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui para vocês, Ctrl X, e vou fechar. Se eu colocar um find aqui, ó, né? Perceba que ele vai pedir para a gente o A-Caption, né? O que é o A-Caption? É o que está escrito lá. Então, eu vou vir aqui em Design, My Menu, 0, 1, e aqui eu procuro o Caption. Eu clico então aqui e venho no Caption, que é exatamente o que está escrito aqui. Eu não preciso desse comercial, porque esse comercial, né, como já explicado também em outras aulas, nada mais é do que esse tracinho embaixo aqui, para deixar uma coisa mais estética, mais legal, tá? Então, seguindo essa ideia, né, a gente vai deixar então aquela parte ali. Então, a gente vai pegar o nosso My Menu, o item de cadastro, que é o 1, e vou encontrar o Caption de clientes. Se eu encontrar o Caption de cliente, eu vou desabilitar ele, determinando, né, que o cara seja comum, o usuário logado seja comum, né, e também o nosso parâmetro tiver negado. Caso, né? Contrário, eu vou colocar um begin end aqui agora, porque não é mais uma linha, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou fazer o quê? Um true, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquele ícone nosso de My Menu, um botão, no caso, e bloqueei ele se ele for não. Entretanto, se ele for sim, eu vou deixar liberado aí para o nosso usuário, tá? Bacana. Então, eu vou repetir, né, toda essa expressão para todos os meus parâmetros.
Ah, Jasper, mas não é para cliente que você vai fazer. Não, né? Mas, por exemplo, de usuário, quem que eu tenho que procurar? Eu vou vir aqui, vou pro código aqui, ó, para vocês verem comigo. Eu vou vir aqui no usuário, eu vou vir aqui e pegar Ctrl C, vou vir aqui em usuário e vou só tirar o meu E, tá? E a mesma coisa aqui com alterações. Vou vir aqui, vou copiar sem o E comercial já direto. Eu vou vir aqui, ó, no formulário de alterações e vou deixar já dessa forma, tá? Então, feito tudo isso, vou colocar begin e end nos elses, né? Porque não é mais uma linha. Acertar a estrutura e vou fazer a mesma coisa agora aqui, né? Aqui false, aqui tem que ser false, né? Aqui é true, aqui agora já é outro parâmetro de usuário, aqui tem que ser false, né? E aqui agora o botão Ctrl C e aqui sim true. Aqui tem que ser false, vou dar um Ctrl C aqui, vou só alterar aqui para depois ficar mais fácil e o V. Então, aqui agora, se a gente logar com um usuário que não seja ADM, né? Vou logar com o administrador primeiro, perceba que a gente tem acesso normal às telas, né? Tanto de um quanto do outro artigo. Entretanto, se eu agora logar com um cara que não for, né, um usuário comum, vou pôr o Astolfo aqui, Astolfo 1, 2, perceba que quando a gente clica, a gente não tem acesso, né, aos nossos botões, tanto que aqui ele fica negado, somente tendo o usuário, né, que é o que segundo a nossa tabela, a gente pode aí sim estar executando, né? Tá bom? Beleza, Jéssica. A gente fez aí, bem bacana como a gente fez, vou até fechar esse cara aqui agora. E agora, o que você ia apresentar para a gente, né? Eu vou apresentar um componente para vocês chamado Balloon Hint, tá? Tem Balloon Hint. Depois eu vou fazer, depois que eu terminar o projeto, eu vou fazer uma aula só desse cara, dando é, mais detalhes, enfim. Mas ele melhora aquele hint, né? Aquela coisa que deixa só aquela imagenzinha. Aqui, o que eu quero? Eu quero melhorar, deixar uma coisa um pouco mais é, focada, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou ligar aqui no Imagens, né? O meu Image List 1, eu já possuo aqui, e eu vou adicionar esse cara aqui, ó, tá? Que eu já fiz o download previamente e já coloquei aqui pra gente um ícone de informação, tá? Então eu já tenho um ícone e dentro do Balloon eu já coloquei também o image. Então eu vou selecionar aqui, ó, os 4 botões, tá? E vou colocar aqui onde está Custom Hint, eu vou colocar Balloon Hint. Tudo bem? Depois desses caras aqui, eu não preciso mais fazer mais nada, porque dentro deles eu já tenho uma prévia configuração, né, do meu hint, ó, tá? Então, o que que a gente vai fazer? É alterar esse hint agora em tempo de execução. Então, eu vou vir aqui no meu código. Aqui é onde eu estou negando, né, onde eu estou deixando false, eu vou colocar, vou até colocar embaixo aqui, ó, para que seja tudo btn aqui, tá? btn cliente ponto hint. O que que esse cara vai receber? Ele vai receber um novo texto, tá? E esse balloon você vai ver que como ele fica bacana, tá bom? Bora lá. Então a primeira coisa que eu vou escrever é colocar acesso negado, tá? Vou colocar um separador. Esse separador é o pipe, tá? Que é esse traço aí grandão. Aqui eu vou colocar agora acesso negado, permissão não concedida, tá? E aqui agora vou colocar um outro pipe e vou colocar o símbolo de 4. O que que é esse 4 aqui? Esse 4 nada mais é do que essa imagem aqui, tá? Então perceba, vou primeiro logar, opa, vamos ver o que deu errado aqui. Ah, faltou ponto e vírgula, né, Jéssica? Sem um ponto e vírgula não vai funcionar mesmo, tá? Então, eu vou logar primeiro para vocês verem com um ADM, tá? Perceba, ó, que não vai mudar nada, ó.
Mas ficou, né? Ficou mais bonitinho em termos que ficou um balãozinho, tá vendo, ó? Né? Ficou um balãozinho aqui, ó. Então ele ficou mais dinâmico, né? Ó, tá? Então o que eu quero fazer agora? Quando eu logar com um usuário não permitido, né? Com um usuário comum, ele vai me dar essa questão. E vocês vão ver que bacana que fica. Porque ele separa, né? Por título, Astolfo, coloca a imagem, enfim. Então, se eu colocar aqui, ó, olha lá que legal. Ele coloca a imagem, fala que acesso é negado e que a permissão não é concedida. Aqui embaixo, cadastro de usuários normal, né? E aqui também, ó, né? Deu atualização. Por quê? Porque que a gente não mudou, né? Então a gente tem que fazer o mesmo. Vou copiar só esse cara aqui, ó, tá bom? Porque a gente vai colocar aqui, ó, btn. Aqui não é botão cliente. No botão cliente a gente não precisa colocar de novo. Então, aqui não precisa alterar. Porque se ele não for, né? Se ele for um usuário comum, a gente não muda o hint. Agora aqui sim, btn usuário. Aqui eu vou dar o Ctrl V, que a gente vai colocar exatamente a mesma frase. Se ele for normal, não vai precisar. E aqui no btn alterações e vou copiar. Então, agora sim, quando a gente entra com o Astolfo, aqui tem que dar o negado, aqui vai deixar normal e aqui também negado, né? E aqui, agora, a gente tem os dois valores aqui que estão fechados, né? Então, olha que bacana que ficou. A gente conseguiu, né, dar uma cara legal para o sistema, adicionando um novo componente que é bem simples de usar. Esse hint, né, ele faz com que a gente consiga personalizar o hint e assim deixar um pouco mais agradável para o usuário e deixar um pouco mais usável, mais entendível, né? Tá? Porque com ele a gente consegue montar uma estrutura melhor de hint, tá? Configurações dele básica é o que? É o image list, que a gente já explicou aí, né? As imagens list com as imagens que a gente está pré-configurada aqui, né? Configuramos aqui o seu image list no botão, né? Se é botão, edit, ou não importa, a gente vai sempre procurar por essa custom hint e colocar o nosso objeto de hint, tá? Colocamos o objeto de hint, aí é a manipulação. Aí é a forma com que a gente vai usar, que é o que a gente usou aqui. A gente vai vir aqui e colocar o hint do usuário e colocar, sempre que a gente quiser mudar alguma coisa, né? Esse separador, vamos por assim. A gente termina uma instrução para começar outra, que é o pipe. Beleza? Então é um objeto bem bacana que melhora aí a nossa visão do hint. Beleza? E com isso, né, a gente também termina a parte de estrutura de usuários. A gente já consegue alterar aí alterar não, né? A gente consegue verificar se o usuário é comum ou se o usuário é administrador. O que a gente fez aqui, lembrando, foi a parte de My Menu, né? Que a gente já tinha feito de botões e aqui o My Menu. Quando, voltando à ideia para dar a última explicação, é que os itens, né, são a primeira linha aqui de cima, tá? Então a gente tem o 0, que eu não coloquei nada, o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Então, esses caras aqui são os nossos itens e depois no subclasse, né, a gente dá um find de caption, onde a gente acha aqui os captions selecionados e a gente quebra, né? A gente faz aí as questões de visível, de enable, enfim, o que a gente precisa fazer com o nosso componente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Se não entendeu, volta a aula aí, que é bem tranquilo, né? E do mais, eu peço de sempre para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho, para que na próxima aula aí chegue e você consiga assistir aí, ser um dos primeiros. Beleza? Do mais, eu agradeço vocês e até a próxima.